Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. E, como vocês sabem, sempre antes de começar a nossa aula, nós temos que ir para aquele cantinho sossegado e tranquilo aí, que eu já sei que vocês sabem de cor na casa de vocês. Encontraram? Já estão aí? Então, ótimo. Agora vamos pegar nossa apostila de religião. Já estão com ela em mãos? Então vamos lá começar nossa aula, prestando bastante atenção em tudo que Tia Roneide for falar aqui e explicar para vocês, está bem? Hoje o estudo se refere à apostila sobre Deus, transcendência do ser humano, comunicação com Deus, gratidão. Hoje nós iremos falar da transcendência, vamos transcrever o nosso amor para Deus, né? Que são os ensinamentos que Ele nos dá. E também a comunicação, aprender a escutar Jesus, a escutar o nosso Deus, o nosso Criador e agradecer. Como assim, professora, agradecer? Agradecer pela vida, agradecer pelo alimento, agradecer pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, por tudo que vocês têm, meus amores. Quantas pessoas gostariam de estar no lugar de cada um de vocês? Quantas crianças gostariam de ter uma casa como vocês têm, uma cama para dormir, um alimento, todas as horas, na hora do jantar, na hora do café da manhã, na hora do almoço. Então, tudo isso, meus amores, nós temos que agradecer. E a palavra de hoje também é gratidão. Então, vamos aqui prestar atenção. Olha, na escola aprendemos muitas coisas legais, não é verdade? Uma delas é a importância da comunicação. Vocês já tiveram aula sobre os meios de comunicação, como é importante, não é isso? Para que a gente possa conversar com pessoas que estão distantes, possa conversar com pessoas que estão em outra rua, em outro bairro. Então, a comunicação é muito importante para todos nós. E vocês estudaram os meios de comunicação, que é o quê? O rádio, o telefone, os jornais, a TV, a internet e entre outros aí existem meios de comunicação como os carros de som que saem fazendo propagandas na rua e etc. Então agora vocês já sabem que também existe um meio de comunicação com Deus. Vamos aqui entender melhor, aí continua. Mas vocês sabiam que a comunicação é um presente de Deus? Vocês sabiam? Não é que Deus presenteou a todos nós com a internet, com o celular, com a televisão, mas Ele presenteou a gente com o diálogo seu com a mamãe, o diálogo seu com o papai, com os seus amigos, com a professora na escola. E quando você aprendeu a falar, a dialogar, você ganhou esse presente de Deus. E vocês sabiam que esse presente foi dado para nós mesmo antes de nós começarmos a falar? Aí vocês podem perguntar, como, professora? Eu iria me comunicar se eu não falava? Então, meus amores, mesmo sendo bebês, nós já se comunicávamos. Sim, com a mamãe, quando estávamos alegres, dava aquele sorrisão banguelo de bebê. Quando estávamos com alguma dorzinha ou com fome, chorava. Tudo isso são meios de comunicação que Deus nos presenteou. E o que é que nós temos que fazer com o presente? Guardar com todo carinho. E principalmente, quem deu esse presente? O nosso Criador, nosso Senhor, o nosso Deus. Aí ele continua. Hoje, contamos com a facilidade da internet e dos telefones para nos comunicarmos com alguém que esteja bem distante ou próximo. Mas por que toda essa comunicação está afastando as pessoas, até mesmo dentro da nossa própria família? Voltando aqui, ele disse que hoje a gente conta com uma grande facilidade
de se comunicar através da internet e dos telefones. É ótimo para resolvermos problemas, para matar saudades dos parentes que moram distantes ou até daqueles que moram próximos, mas que a gente não pode estar em contato todas as horas e todos os dias, principalmente agora com a pandemia. Mas ela tem os pontos positivos e os pontos negativos, meus anjos. E vocês devem saber quais são os pontos negativos. Não sabem? Sabem. É quando vocês pegam e ficam na internet o dia todo, sem dar atenção para a mamãe, sem dar atenção para o papai. A mamãe fala com você, você está tão intertido ali na internet que você nem presta atenção no que a mamãe está falando, no que o papai está falando. Vai para a escola com o pensamento no joguinho do celular, não presta atenção na explicação da professora. Então, esses meios de comunicação, quando não são usados corretamente, ele acaba afastando a gente das pessoas. Ele começa a afastar os familiares, que muitas vezes vocês se sentam para assistir, mas não ficam mais em família. Cada um com o telefone na mão e parece que não tem mais ninguém ali. Ninguém conversa, ninguém conta histórias, não dão mais risadas em grupos, entre vocês ali familiares. Isso não pode acontecer, porque Deus nos deu de presente o quê? A comunicação. E para Ele nos dar de presente era porque era de grande importância. Então a gente tem que nos comunicar com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Se tivermos algum probleminha, alguma coisa que a gente não está gostando, né? Não está gostando, seja algum apelido na escola, ou algum coleguinha brigou com você, a gente tem que se comunicar, contando para a professora, para a mamãe, para o papai. Entenderam como é importante a comunicação? Por isso que Deus nos deu de presente. Então vamos continuar? Já a comunicação de Deus conosco é a Bíblia. A Bíblia é a forma direta da comunicação de Deus. Ela nos ensina a viver e a nos comunicar. Vamos relembrar uma história de um menino que se comunicava bem com sua família. Mas antes de começar essa história, eu quero dizer que a Bíblia, ela é um meio de comunicação maravilhoso para que a gente possa estar sempre em contato com Deus. Pode ser ela lida pelo papai, pela mamãe, pelo responsável, pelo pastor, pelo padre. Então, é o nosso meio de comunicação com Deus. Quando a gente está ali lendo a Bíblia, tem a Bíblia infantil que vocês podem pedir para a mamãe. Tem os canais na Canção Nova também, que coloca várias historinhas infantis sobre a vida de Jesus, o Filho do nosso Deus, do nosso Criador. Está bem? Então não deixe de assistir e muito menos perder essa comunicação com Deus. De vez em quando você diga, mamãe, vamos ler ali um pouquinho a Bíblia? Vamos ver um provérbio? Vamos ver algum desenho da Bíblia? Algo bem divertido para que a gente possa ficar juntos e com Deus entre nós? Certo? Combinado? Então vamos continuar aqui na historinha de um menino que se comunicava muito bem com sua família. Aí aqui a historinha diz assim: a comunicação gera confiança. Eu irei colocar aqui, mas não irei explicar o que significa agora essa imagem. Vocês têm ela aí na apostila, eu só quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. A comunicação gera confiança, certo? Então, vamos lá escutar a historinha. Abraão era um servo fiel a Deus. Abraão é esse, certo? Era um servo fiel a Deus. Deus cumpriu sua promessa e lhe deu Isaque. Isaque é o filho de Abraão. Abraão queria muito ter um filho e Deus cumpriu a promessa dando o filho dele a ele, Isaque. Eles tinham um ótimo relacionamento, Isaque com o seu papai Abraão. Um dia, Deus pediu a Abraão que levasse seu filho com ele como holocausto. Aí vocês podem perguntar, e o que é holocausto?
Holocausto é um local onde se é feito sacrifícios. As pessoas que Jesus entra em contato, Deus, que ele vem em forma de anjo, ele vem em forma de oração e pede algo, e aí a pessoa cumpre, e é nesse local, naquela época chamada de Holocausto, que acontecia isso. No caminho, quando eles estavam indo, Abraão e Isaque, percebeu que estava faltando o cordeiro para o sacrifício. Porque lá no holocausto tem que levar o cordeiro para fazer o sacrifício para o nosso Senhor. E aí no meio do caminho Isaque percebeu que não tinha o cordeiro para o sacrifício. E aí o que vocês acham que ele fez? Isso mesmo, conversou com seu pai sobre o assunto. Quando seu pai lhe respondeu, ele confiou em seu pai e confiou também em Deus. Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai? E o pai respondeu, sim, meu filho. Então Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele fez essa pergunta aqui. Estão vendo? Que vocês também têm aí na apostila de vocês. E por que Isaque, ao perceber que não tinha o cordeiro, o que foi que ele fez? Se comunicou com o pai. Ele conversou com o pai. E ele confiou no que o pai falou e confiou também em Deus e seguiu. Um fato importante da comunicação é saber ouvir o que está sendo falado e obedecer. E foi o que Isaque fez. O pai, ele perguntou, o pai respondeu e eles seguiram. E simplesmente Isaque obedeceu, escutou o que o pai falou, confiou no que o pai estava dizendo e obedeceu. Aí, nesse instantinho, termina a história. Hoje, temos tantas coisas para escutar. Isso mesmo, escutar é diferente de ouvir. Quando a gente escuta, faz como Isaque fez. Escuta, confia e obedece. Quando a gente ouve, a gente nem percebe o que foi falado, o que a pessoa falou. A gente nem se dá conta do que aquela pessoa está falando, certo? Então, Isaque confiou, ele escutou, ele não ouviu, porque se ele só tivesse ouvido o que o pai estava dizendo, ele não tinha acreditado e ele não tinha obedecido. Mas ele escutou. E aí o que foi que aconteceu, para terminarmos a historinha aqui de Isaque com Abraão? Quando Isaque estava lá no holocausto, já para servir de sacrifício, estão vendo aqui que o papai dele está, com um punhal, um anjo veio e falou a Abraão, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, pois Deus já sabe o tamanho da sua fé. O cordeiro está atrás do monte. E Abraão foi lá, pegou o cordeiro e sacrificou. E então, o que foi que tudo isso aconteceu? A comunicação de Deus com Abraão, a obediência de Abraão para com Deus, a comunicação de Isaque com Abraão, porque Isaque confiou e obedeceu ao pai dele, que é Abraão, e ao nosso Senhor Deus, e também a comunicação com o anjo enviado pelo nosso Senhor. Tudo isso houve esse grande presente que foi a comunicação. Vocês estão vendo como é valioso? A comunicação, como é valiosa, não é isso? Então vamos continuar aqui. Você pode escutar e não ouvir. Para ouvir, precisamos estar atento e pronto para obedecer. Assim como Isaque fez. Isaque ficou atento, escutou e obedeceu o que o pai dele disse. A comunicação diária com Deus e com seu pai gerou uma grande confiança, ao ponto dele não abandonar seu pai em momento algum. Isaque não estava com medo.
de ser sacrificado, porque ele confiava em Deus e confiava no pai dele. Ele simplesmente estava obedecendo o que ele tinha escutado. E em nenhum momento Isaac quis correr e abandonar o pai. Então, diz assim, na época em que vivemos, na época de hoje, pouco se tem dado valor à verdadeira comunicação. Para termos uma boa comunicação em nossa família, meus anjos, Deus nos ensina no primeiro capítulo de Provérbios, no Provérbios 1, versículo 8. O que é que ele nos ensina? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Essa frasezinha aqui, está vendo? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Então, meus amores, isso aqui ele quer dizer o quê? Que vocês têm que ouvir, a instrução que o pai de vocês dão, as orientações, e não desprezar o ensino que a mamãe de vocês dá a vocês. Porque o nosso papai, a nossa mamãe, ou o nosso responsável, pode ser o vovô, a vovó, o titio, a titia, ele só quer o nosso bem. Então não despreze não, meus amores. Saibam se comunicar, saibam escutar os conselhos e as orientações que eles têm para dar a vocês. E não é só eles, mas sim as professoras que vocês tiverem na vida de vocês, que é com quem vocês também ficam grande parte do tempo de vocês na escola, certo? Então aprenda como Isaac a escutar e a obedecer. Aí no final diz assim, na família onde todos se comunicam, há instrução, porque todos estão envolvidos em ouvir, estão prontos a ensinar, aprender e obedecer. A boa comunicação na família gera, sabe o que, meus amores? Confiança, laços de afinidades, obediência e sabedoria. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir dessa aula de hoje, vocês vão aprender a escutar sempre quando o papai, quando a mamãe, quando o responsável, quando a professora falar com vocês. Vocês vão aprender a escutar e a obedecer. E, principalmente, escutar Deus. Está bem? Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.